Hoje não são só os depósitos em conta que estão sendo pagos, o ministro, que as pessoas acho que não entenderam bem. Boa tarde, ministro Onyx Lorenzoni. Como vai o senhor, Tchê? Boa tarde, Datena. Boa tarde a toda a população que acompanha aí o teu programa. É uma satisfação poder prestar contas aí para todos os brasileiros e brasileiras desse auxílio emergencial que o presidente Bolsonaro está fazendo aí para aqueles que mais precisam. Bom, a pergunta, né? O quanto já foi pago hoje, né? Quantas pessoas foram beneficiadas hoje, que muita gente entrou. Parece que tem um aporte até maior aí para reforçar a verba. Mas quanta gente já foi beneficiada? E todos são online, direto nas contas? Eu não sei por que tanta gente na frente das agências ali do Banco do Brasil e da Caixa. Hoje não são todos os que têm para receber online ou conta poupança ou então contra o Banco do Brasil e da Caixa, ministro, para a gente deixar claro isso? Bom, vamos lá de novo, Datena, para deixar claro para as pessoas. São 3 grandes grupos. O primeiro grupo, Bolsa Família, que vai receber parcelas de R$ 600, R$ 1.200 e R$ 1.800, começam a receber no calendário normal do dia 16 de abril até o final do mês, ok? Bom, o segundo grupo são as pessoas do Cadastro Único, onde nós conseguimos selecionar através da data prévia próximo de 6 milhões de pessoas. Estas pessoas são aquilo chamados, segundo a lei, elegíveis inequívocos, e estas pessoas já começaram a receber hoje 2.150.000 pessoas têm conta na Caixa e já amanheceram com o dinheiro creditado na sua conta. 436.000 pessoas têm conta no Banco do Brasil e já amanheceram com o dinheiro debitado na sua conta. Esse é um total de 2.551.000 pessoas. Tem mais 3 milhões que estão sendo criados de agora até segunda-feira as suas contas digitais, e a partir de terça-feira estas pessoas vão ter, terça e quarta, elas vão ter os recursos já depositados nestas contas digitais. Aí elas ou transferem para outro lugar ou passam a ser clientes da Caixa e operam dentro dessas contas. Tem um aplicativo da Caixa chamado Caixa Tem. Este aplicativo permite que as pessoas usem essa conta para pagar boleto, para pagar luz, para pagar água, para pagar prestação, ou transferir dinheiro para uma outra conta. Para evitar aglomeração. De alguém que, por exemplo, tenha um cartão, por exemplo, o jardineiro pode transferir para o seu filho que tem um cartão do Banco A, Banco B, e aí o filho ou a filha vai lá e saca o dinheiro, inclusive no caixa eletrônico. Bom, aí o outro grupo, que é esse grupo, nós estamos trabalhando desde terça-feira com um aplicativo, e é o grupo que reúne o microempreendedor individual, o contribuinte individual do INSS e os informais. Nós já atingimos agora, na totalização de 14 horas, um número de 28,9 milhões de cadastros finalizados. Esse já foi 21 milhões de pessoas de cadastro para a data prévia, que já está fazendo os batimentos. Está indo hoje mais esses 7 milhões e pouco, que fecharão os 28 milhões e 900. Eu acho que até o final da tarde vai ter, no mínimo, mais 200 ou 300 pessoas. Olha, melhorem a conexão da internet, senão eu vou ter que tirar essa conexão da internet e botar por telefone, porque as pessoas têm que entender. Se não melhorar a condição da internet, não dá para falar. Aí a gente fala por telefone ou melhora a condição da internet, ou eu repito a entrevista da rádio, mesmo porque o ministro tem que correr atrás de um monte de coisa. Foi feita uma pergunta aqui ontem que ajudou. Tinha um cara que era órfão, né? E ele perguntou, eu sou órfão, como é que eu faço para receber? Isso ajudou
o pessoal do Ministério a dirimir uma dúvida e colocar um adendo no site, não é isso, ministro? Exatamente. Nós ontem recebemos esse questionamento aqui dos teus telespectadores e na noite de ontem nós já alteramos o aplicativo e hoje, se a pessoa é órfã, não tem mãe, ele já tem um campo específico, ele coloca lá mãe ou pai e aí ele pode dar sequência no seu cadastramento. Ô Fidel, tá dando para ouvir o som ou não? Ou tá muito ruim? Tá bom? Tá bom o som? O som tá bom? Se o som tá bom, o Fidel tá dizendo que tá bom, tá dando para entender. A imagem está um pouco embaçada. Se não melhorar, a gente dá um intervalo e tenta melhorar. Se um dos meus filhos receber pensão por morte do pai dele e eu não receber nem meus outros filhos, eu também tenho direito ao benefício. Um dos filhos recebe pensão do pai e nem ela e nem os outros filhos recebem. Ela tem direito a receber, ministro? A Regiane. Bom, vamos lá. Então, eu estou imaginando que o pai não era esposo dela, porque se fosse, caberia a ela, né? É pensão por morte ou é pensão por manutenção? Morte, pensão por morte. Teoricamente, teria que ser ela, né? Ou companheira, ou esposa. Se não é, se a relação for posterior, a princípio, ela deve ter direito. O que ela precisa fazer é se cadastrar no site da Caixa do aplicativo para fazer os batimentos e poder fazer o recebimento. O site vai te cadastrar, Regiane, e você tem direito sim, além de receber a pensão do marido que morreu. Datena, tem um aluguel social e recebo 600 e pouco. Jennifer Silva, e nesse caso do aluguel social aí? Bom, mas aí esse aluguel social, ela recebe de quem? Da prefeitura? Não sei, de algum lugar ela recebe. Agora não sei de quem ela recebe, ela não especificou aqui a Jennifer. Porque o que está dito aqui na lei é que são programas assistenciais de qualquer ordem do governo federal. Não fala de estados e municípios. Portanto, se for assim, e ela é uma pessoa que se enquadra nas questões que estão colocadas na lei, ela vai receber sem nenhum problema. Olha, eu quero perguntar para você se você está recebendo o som do ministro legal, a imagem está ruim. E o Simão, você é diretor dessa bagaça aqui, se você quiser tirar do ar, eu peço ao ministro um segundinho e corrijo a imagem também, mas por enquanto está meia boca. Se você estiver ouvindo bem, é o que me interessa, porque o que vale é o conteúdo. Até agora o que vale realmente é o conteúdo. Como corrigir o cadastro emergencial? Foi feito um cadastro e foi colocado o número da conta errado. Isso aconteceu com o cara que entrou também com o cadastro errado com o CPF do filho. Serve para quem errou no cadastro inicial que fez e tem que corrigir. Ana Patrícia. A correção, ela é possível de ser feita. Melhorou muito. Agora, se algum dos CPFs tem problema, a única solução que existe é ir até uma agência dos Correios, porque lá a pessoa consegue alterar o que está errado no seu CPF, fazer atualizações e corrigir a eventual dificuldade que ele tenha com a Receita. Nós falamos, Datena, com a Receita, e a Receita Federal está revisando todo o seu cadastro de CPF e facilitando e simplificando aquilo que ela pode fazer. Então, nós muito provavelmente já amanhã, os batimentos que nós vamos fazer com esses 28 milhões de pessoas já vai estar com a carga dos CPFs que a Receita nos enviou já corrigida e facilitada. Olha, desde já o meu agradecimento ao ministro que por dias está atendendo você. Não é a Rede Bandeirantes, não. Está atendendo você, se dispondo a responder perguntas importantes para quem precisa receber esses R$600, o Bolsa Família. O ministro está se dispondo de um horário importante dele. A gente vai ser mais rápido, mas então mande a sua pergunta. Mas eu queria agradecer desde já a gentileza do ministro.
Minha mãe é divorciada, tem guarda definitiva de papel passado de 2 netos, mas o APP não pediu para aprovar. Ela é diarista e não paga o INSS. Ela tem direito, ministro? Ela tem pensão? Não está dizendo, ela é diarista e não paga o INSS. Ela tem divorciada, tem guarda definitiva de papel passado dos 2 netos, mas o APP não pediu para aprovar. Né? Ela tem guarda dos netos, o APP não pede para aprovar. Ela é diarista, não paga o INSS. Pelo jeito, não tem pensão. Não tem pensão. Né? Não paga nenhuma. Se ela não tem pensão, ela tem direito. Tem alguma coisa que alguém precisa ajudar essa senhora. O que ocorre? Ela talvez pudesse recorrer a alguém que fosse mais familiarizado com o uso de aplicativo ou com acesso ao site para ver se é solucionável isso. Eu acho que é sim, deve ser alguma coisa que foi feito equivocadamente no cadastramento, porque teoricamente ela tem condição de ter o apoio. Eu acho que ela nem tentou, é por isso que ela tem direito, sim, tente, porque você vai conseguir. Rose... Ela tem que tentar, provavelmente ela vai passar. Impressionante aqui, já disparou o número de perguntas, é impressionante. A Rose, então quem tem o Bolsa Família cancelado, mesmo tendo 3 filhas e estando desempregada, não caiu na minha conta, então eu não vou receber, tenho energia elétrica no baixa renda, eu tenho direito. Deu para entender, ministro? Eu estou lendo do jeito que estão mandando aqui, estou levantando a bola, o senhor que já está craque nisso. Ela tem que fazer o cadastramento. Cadê o nosso companheiro aí, o Pelé Coutinho? O senhor é claro que é o Pelé, mas cadê o Barreto? O Barreto está em outro lugar. O 02 está trabalhando aí. Alguém tem que trabalhar para mim poder aqui ajudar as pessoas, né? E a Rose tem direito? Mas o da pena é o seguinte, a princípio, ela tem que ir no site da Caixa ou no aplicativo e ela tem que botar lá o CPF e a condição dela. Se ele aceitar, ela vai receber lá pela semana que vem. Se porventura ele não aceitar, é porque ela está no cadastro único, ela também vai receber semana que vem. Olha, Porque a pessoa que sai do Bolsa, ele fica no cadastro único. E se ela está no cadastro único lá direitinho, o cadastro único já achou ela. Então o aplicativo diz que não precisa. Olha, o Charles, eu sou pai solteiro e meus 2 filhos moram comigo. Eu tenho direito ao valor de R$ 1.200? Depende da situação dele. Isso vai ter que passar pela avaliação, né? Tem que ver qual é a condição dele, se ele... O que está garantido hoje é para a mulher que é... Mãe solteira. Que é o pai e a mãe da família. A família monoparental. A mãe que é divorciada. De 18. Está garantida para a mulher. Sei. Para o homem... ainda não tem essa garantia. A rigor, ele receberia R$600. Podia criar um dispositivo, porque tanto faz pai ou mãe, se o cara está precisando da grana, não é? É claro que a mulher tem mais dificuldade no mercado de trabalho, a gente sabe disso. Mas poder-se-ia pensar nisso. É bom para pensar. Cadson Soares, a minha esposa está no cadastro único, mas tem conta no Banco do Brasil e até agora não caiu nada. Acho que é bom você esperar um pouquinho, porque tem muita coisa. Acho que é isso, né, ministro? Tem de 3 a 6 milhões de pessoas que vão receber lá por terça ou quarta da semana que vem. É muita gente. Ela pode estar nesse conjunto. Então, meu amigo Cadson, dá um tempinho aí. A Francine, da Atena, eu estou em casa, trabalho registrado, fiquei 15 dias de quarentena, a empresa descontou no meu pagamento dia 30, agora o governador estendeu até dia 12, a empresa da qual eu trabalho está fechada, gostaria de saber se tem o direito de receber esse mês. Eu acho que não, né? Mas o ministro responde. Se ela tem emprego formal, não, porque ela recebe pela empresa. E se fosse despedida, também não poderia, porque tem auxílio-desemprego. Iria para o seguro-desemprego, está fora do auxílio. Augusto Neto, da Atena. Quando me cadastrei, havia uma mensagem no site que se a conta estivesse negativa, o banco tomaria o dinheiro
devido isso, por isso optei pela conta digital, mesmo tendo conta em outro banco. Isso vai me causar problema? Você deve ter se cadastrado em site de golpista, porque no site da Caixa não é possível que esteja dito que se você tiver a conta negativada, o dinheiro vai para a conta, porque isso está acordado, não só, obviamente, com os bancos oficiais, mas com a Febraban. Possível que você tenha caído num golpe, o Augusto Neto. Não é isso, ministro? Olha, dá tranquilidade para ele, que é o seguinte: se ele entrou no site da Caixa mesmo, ou no aplicativo, o que ocorre? Ele está garantido. Nós já explicamos aqui no programa, o Datena mesmo já justificou, nós temos sim um acordo feito com os bancos, eu até fiz aquela explicação ontem. Se o cara está aqui, com a conta dele vazia, vai ser criada uma conta em paralelo, essa se chama conta vinculada, mas ele vai por esse cartão desta conta aqui, ele vai poder pegar o dinheiro desta aqui sem ter nenhum desconto. Se tiver desconto, liga no 111 da Caixa ou liga no 121 aqui do Ministério e nos avisa. Yara Gomes, da Atena, minha mãe é servidora pública concursada, somos 5 pessoas e só temos o salário dela. 2 pessoas da nossa família têm direito. É isso mesmo? Quer que eu repita mais devagarinho? A mãe dela não, porque ela é funcionária pública. Agora, se forem maior de 18 anos, as pessoas que estão na casa e estão sem trabalho formal, elas têm direito. Mamãe não pode, porque mamãe está empregada. A Cristal, da Atena, eu e muitas outras pessoas fizemos o cadastro errado. Essa pergunta é recorrente. Dá para arrumar? Como é que dá para arrumar, então, ministro? Dá para arrumar. Cristal? Bom, tanto é que dá para arrumar, que só para ter uma ideia, nós temos mais de 200 milhões de acessos. Significa que as pessoas, entre o site e o aplicativo, são 28,9 milhões de cadastros autorizados, finalizados, direitinho. Tem mais de 200 milhões de acessos, então tem gente que entrou 4, 5, 6, 7, 8 vezes para ou se cadastrar, ou para corrigir, ou para verificar a situação de alguém. Então, por isso porque cada vez que a pessoa entra lá, fica o registro no site. Olha, você que está começando já a receber, o que vai receber os R$600, está recebendo, mais uma vez, gentilmente, explicações do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, que era para estar trabalhando agora, mas está trabalhando por você, respondendo às suas dúvidas. Não mandou ninguém, não. Ele mesmo veio aqui, o Barreto nos ajudou ontem, mas ele estava aqui também. Meire Lopes, da Atena, boa tarde. Minha mãe recebe Bolsa Família, eu estou no cadastro dela junto com meus 2 filhos menores. Eu irei receber também? Bom, se a mãe está no cadastro e se tem filhos menores, muito provavelmente a família vai receber R$1.200. Opa! Agora, a partir do dia 16. Opa, boa notícia para você, hein? Como é o nome dela? Meire Lopes. Flávia Rolim, olá, boa tarde, da Atena, sou mãe solteira e não percebi que poderia colocar CPF dele também. Só que já fiz meu cadastro e concluí. Gostaria de saber se tem opção. Tem opção de alterar, é só alterar o cadastro e colocar o CPF do filhinho. Não é isso? Exatamente. E aí ela vai para R$1.200. Aí você vai para R$1.200, vai correndo mudar o cadastro. Magdiel Castro, da Atena, o que fazer quando está no cadastro único, estar desempregado, ter conta na poupança, na Caixa e hoje não caiu valor nenhum na conta? Não sei se ele está recebendo auxílio-desemprego, pelo jeito não, mas até agora não caiu. Acho que é questão de esperar, Magdiel Castro, porque tem muita gente no processo. Lembra que eu disse que tem, daqui até terça da semana que vem, mais ou menos 6 milhões de pessoas que vão receber terça-feira. A partir de quarta-feira, quem é que vai receber a grana? A partir de quarta-feira, que o senhor disse? A partir de quarta-feira são esses 28 milhões que estão com o cadastro finalizado. Porque agora vai passar o final de semana fazendo o que se chama dos batimentos.
as averiguações para confirmar aquilo que está colocado no cadastro. Se está tudo ok, 28 milhões, ou 27, ou 26, aí depende. Vão começar a receber a partir de quarta-feira. Nós vamos dizer quantos foram aprovados. Olha, isso quer dizer o quê, Simão? Isso quer dizer o quê, essa pergunta aí? Quer dizer o quê? Depende de você, Simão. A coisa está na sua mão aí, Simão. O negócio é isso aí, na sua mão. Eu quero saber... o meu amigo Caio Trípoli aqui mandou lá para o pessoal, dizendo o seguinte, olha aqui, muita gente entra no site e, de repente, o que aparece no site é que a conta está em análise. Está mesmo, porque tem muita gente sendo analisada. Não precisa nem o ministro responder, eu respondo pelo ministro. Tem muita gente sendo analisada mesmo, porque tem muita gente para receber. Marconi, minha esposa foi se cadastrar e apareceu como já cadastrada. Achamos que está havendo fraude. Como fazemos para tirar essa dúvida? Alguém foi lá e se cadastrou no nome dela, pelo jeito, pode ser homônimo. Mas aí não daria certo por causa do CPF. Que seria não, o CPF não. O que pode estar acontecendo, ele tem que aguardar até terça-feira, porque ela pode estar no cadastro único. E aí já dá como cadastrado mesmo. Entendi. E ela vem nessa leva dos 6 milhões aí que a partir de terça vão ter direito a receber. Marconi, fica tranquilo que você deve estar no cadastro único. A sua esposa está no cadastro único. Edson, meu nome é Edson, moro com meus pais e os dois são aposentados. Eu estou desesperado e tenho direito a receber ou não? Se ele for maior de 18, não recebeu em 2018 28 mil reais e não tem emprego formal, é só se cadastrar que ele vai receber. Éder Martins, tenho cadastro único e conta no Banco do Brasil e ainda não recebi. Está sendo analisado e vai receber, é isso mesmo, né, ministro? Isso mesmo, na próxima semana. Boa tarde, eu sou Stephanie, tenho 19 anos, sou diarista, fiz cadastro terça-feira, inclusive com conta digital, porque não tenho. Posso transferir para a conta dela? Não tem conta. Pode transferir para a conta da minha mãe o dinheiro? Quando sair, que provavelmente vai ser terça ou quarta da semana que vem, ela pode transferir para onde ela quiser. É isso aí. Então, para você que é diarista, Stephanie, você manda o dinheiro para onde você quiser, inclusive para a conta da sua mãe, viu? A Daiane, cadastrei meus dados errados, não estamos conseguindo corrigir. Não há essa opção no sistema e nem por telefone, o que é que eu faço? Aquela coisa de sempre. Muita gente cadastrou errado. Não. Se cadastrou errado, tem que entrar e recadastrar. A princípio, ela tem que fazer isso. Entra e cadastra de novo e cadastra certo. O cadastro seu inicial, como está errado, vai ser anulado. Você faz outro cadastro com os dados certos e o sistema O vai pegar você. Cristiane, não consigo concluir até o questionário. Sou mãe solteira e estou desempregada. O que é que eu faço? Eu acho que você tem que pegar alguém para te ajudar, não é, ministro? Isso mesmo. Você pega alguém, Cristiane, que te ajude. Ou ela tem algum problema no CPF, né? Mas pode ser. Se você tiver um problema com o CPF, não precisa ir à Receita. Tem uma opção que o ministro vai dar agora aí. Qual é a opção? Onde ela pode ir? Vai nas agências do Correio. Agência do Correio, você corrige o que tem de problema com o seu CPF. Não precisa ir ao Correio. Osvaldo, boa tarde. Eu tenho cadastro único e não consegui acessar o app da Caixa para ver o extrato. O site da Caixa está fora do ar. Ô, Simão, um segundinho só. Está fora do ar o site da Caixa? Está dizendo aqui, pode ser no local que ela esteja. É o Osvaldo, no local que ele esteja. Ele teve 5 minutos fora do ar ontem, mas hoje, que eu saiba, não. Pode ser que o seu aparelho aí esteja com problema, Osvaldo. Nós não temos essa informação aqui, não. Não temos essa informação. Adriana Leite. O que pode estar acontecendo... sobrecarregar. Só para tranquilizar... o que pode estar acontecendo é que com muito acesso... sobrecarrega. Pode cair, né? Então tem que dar um tempinho, a pessoa vai com tranquilidade fazer o cadastro amanhã e não vai mudar nada.
lá por quarta ou quinta da semana que vem ele está recebendo. Vá mandando rápido a sua pergunta aqui, que o ministro não pode ficar aqui o dia inteiro não, hein? Por gentileza, ele está sendo gentil demais. Ontem ele ficou um tempão aqui, só saiu correndo porque teve que resolver uma pipa e depois, no meio da entrevista que eu estava fazendo com o Bolsonaro, o presidente da Caixa com quem ele foi falar, falou, não, o Onyx já veio aqui, já resolvi com ele, foi no meio da entrevista que eu fiz com o Bolsonaro. Então, não podemos demorar muito. Então, vamos mais umas 4 perguntas. Ministro, o que tem de gente ligando para cá, o senhor não tem ideia. O sistema da Band sobrecarregou. Pega a matéria da Letícia já, porque nós vamos ter que, infelizmente, nós vamos perder o nosso Pelé, porque hoje é a dupla Pelé-Coutinho. Eu e o ministro, dupla Pelé-Coutinho. Claro que o Pelé sou eu. O ministro é o Coutinho. Adriana Leite, de Santa Rita, na Paraíba. Adriana Leite, de Santa Rita, na Paraíba. Datena, boa tarde. Como a gente sabe se o nosso CPF foi aprovado no auxílio emergencial? Pois fazem 2 dias que eu verifico e só mostra que está em análise, o que não acaba nunca. Se está em análise, não significa que o seu CPF está errado, né, ministro? Não, vamos de novo. Ela pode estar em análise porque o CPF está no cadastro único e aí o dinheiro deve cair na conta entre terça e quarta da semana que vem, ou está em análise porque ela já completou o cadastramento. Vamos lá, tem 28 milhões de brasileiros de cadastro feito e esse cadastramento está em análise na data prévia, só vai ser liberado lá quarta-feira da semana que vem. O Rodrigo, passa o que você passou aqui para mim, passa para a Débora, que é mais fácil, que a gente já está no fim com o ministro aqui. Elcio, da Atena, minha esposa está desempregada há 3 anos. Ela recebe, eu acho que tem total direito a receber. Tem, ministro? Total direito a receber. Tem. O Elcio, pode ficar tranquilo que a sua esposa... O Rodrigo, passa logo aí para a Débora o que você quer saber do ministro Onyx. Ou então você passa para mim direto. Ana Paula... Meu marido é refugiado, estamos desempregados. Estamos cadastrados no Bolsa, mas eu sou arrimo da família, pois meu marido ainda não fala português. Quero alterar o cadastro único para eu me cadastrar como mãe de família no CRAS. Diz que não é possível alterar, pois o Bolsa foi congelado. Ela pode fazer isso ou não? Não, vamos lá. A lei está aqui. Ela fez a fotografia do dia 20 de março de 2019. Certo? Então, todos que estavam cadastrados no Bolsa Família até 20 de março estão dentro. Se ela está no Bolsa Família, fica tranquila, ela vai receber. Se ela não está no Bolsa Família, ela faz o cadastro, ela vai receber o auxílio emergencial. Quando passar esses 90 dias... o cadastro único vai reabrir e ela vai poder se cadastrar. Não, o que o Rodrigo está me perguntando aqui é notícia divulgada aí, eu não sei onde foi divulgada essa notícia, isso é intriga, eu não vou, pode ser até verdade, mas acho que é intriga e eu não vou botar essa pergunta para o ministro porque não seria ético da minha parte, eu tento ser o mais ético possível, ele está aqui ajudando as pessoas a entenderem o que é o recebimento dos R$600, e é isso que ele vai fazer aqui. Eu não vou romper essa pauta com ele, porque eu não sou um cara antiético. Não sou e nunca serei. Tá? As pessoas falam, mas você entrevista o presidente Bolsonaro, o Dória, entrevista o presidente Fernando Henrique, você entrevista o Temer, você entrevista gente de todo lado. Eu entrevisto porque eu respeito as pessoas. Por isso que eu entrevisto, senão não me dariam entrevista. Então, é uma coisa aqui que se eu colocar... eu vou criar polêmica e isso não foi combinado com o ministro de falar sobre outras coisas que não os R$600, que para a população brasileira é mais importante do que qualquer coisa, não tem nada mais importante. Nem o que acontece comigo, nem com o ministro, nem com ninguém. A coisa mais importante é essa. Vou perguntar só mais 2 coisas, o Débora, manda mais uma, e depois vou ter que liberar o ministro, porque o ministro vai ter que ir embora, não porque ele queira ir embora, ele nos adora. Ele gosta muito da gente, mas gosta muito mais de vocês. Tanto que ele conseguiu com o apoio do governo, dos políticos, do presidente Bolsonaro, ele conseguiu brigar por vocês pelo Bolsa Família, pelos R$600.
ele está aqui mais por vocês, não é nem por ele, nem por mim e nem pela Band, é por vocês. Então, eu vou abusar com mais 3 perguntas, rápidas, com resposta rápida. Terezinha, meu neto faz 18 anos hoje, ele tem direito a receber o dinheiro? Hoje ele faz 18 anos. Ele tem que pegar o CPF dele e se cadastrar no aplicativo a partir de hoje ou amanhã, que ele terá direito, sim. Olá, eu sou Luana de Pernambuco. Eu fiz o Bolsa Família. Agora há pouco eu vou pegar os R$600. Eu acho que vai pegar mesmo, né? Não vai pegar? Hein, ministro? Depende. Se no Bolsa Família o valor for maior, ela vai pegar maior. Se for a menor, ela vai pegar os 600. Mas isso semana que vem, na data dela, que ela está acostumada a retirar o dinheiro dela a partir do dia 16. Que pode ser R$1.200 ou R$1.800, depende do caso aí. Mas... Ou 600. Ou 700. Ou 700. Depende qual é o enquadramento que ela tem. Onde ela se enquadra. Alessandra Honorato, o ministro está respondendo ao vivo por uma questão de estratégia, eu estou dizendo isso. O ministro está respondendo ao vivo para você de todo o Brasil as dúvidas de você que está recebendo os R$600 hoje. Alessandra Honorato, e vai receber aí até terça-feira. Boa tarde, Datena. Olha como não para isso aqui, o negócio até pulou. Boa tarde, Datena. Estou desesperada, estou no cadastro único, mas quando me cadastrei, estava empregada em dezembro. Estou empregada, tenho direito, mesmo que não fiz o recadastramento, porque liguei para o CRAS e me disseram que não tenho direito. Deve estar recebendo auxílio-desemprego, será que é isso? Se ela está empregada com carteira assinada, ela está fora dos critérios da lei. Se ela não tem carteira assinada e não tá trabalhando, e ela não está no Bolsa Família, ela tem direito a se inscrever no aplicativo ou no site da Caixa. Ela está desempregada. Pode se inscrever que desde dezembro. Pode se inscrever. Bruna Letícia, boa tarde. Me chamo Bruna, o CPF do meu pai está regular, porém fica informando o seu sistema que os dados não batem com os dados da Receita Federal. Já consultamos, alteramos o endereço, que era antigo, já confirmados todos os dados e não tem nada divergente. O que pode ser, vai ao correio e veja o que está acontecendo, não é isso, ministro? Nós conversamos, depois das perguntas de ontem, com a Receita Federal. A Receita Federal está passando o dia de hoje revisando o seu cadastramento, limpando, vamos dizer assim, aquilo que pode ser resolvido para facilitar a vida das pessoas. Então, provavelmente, hoje, no final do dia, a Dataprev receba essa revisão da Receita Federal. E o que vai acontecer? Eu sugeriria essa pessoa ter um pouquinho de paciência e tentar um novo cadastramento lá para segunda-feira. Ministro. E aí ela deve, ao longo da semana... Ministro, para cumprir com o senhor, né, e cumprir com a sua agenda, infelizmente, para mim, com dor no coração, eu vou ter que interromper a entrevista, porque tem muita gente perguntando, mas tem um detalhe. Eu fiz uma entrevista hoje de manhã com perguntas do pessoal da rádio. Daqui a pouco eu vou repetir essa reportagem com o ministro e muitas das dúvidas que você tem não vai poder fazer ao vivo agora, eu já fiz de manhã e ouvindo você vai poder dirimir essas dúvidas. Nós teremos o ministro em dose dupla, agora ao vivo e mais tarde ele gravado hoje de manhã na rádio. Ministro, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza, pela sua atenção para com o povo brasileiro, que é mais interessante, tá bom? Eu que agradeço, Datena, a possibilidade de poder falar com a população brasileira, te dar os parabéns aí por esse serviço de utilidade pública que está sendo prestado e aproveitar a oportunidade e desejar aí uma Páscoa abençoada, feliz e que a gente lembre, né, do verdadeira razão da Páscoa, que é o perdão e amor que Deus nos deu através do seu Filho Jesus, que morreu na cruz para nos entregar essas duas coisas muito importantes para qualquer ser humano. O perdão e o amor. E é importante falar de amor num momento como esse que nós estamos vendo no Brasil. Poxa, amor e solidariedade são coisas super necessárias que vão ajudar a combater o vírus pra caramba. Ministro, muito obrigado mais uma vez
No começo da semana que vem eu torro a paciência do senhor de novo, lembrando a você que vai se sentir chateado que o ministro vai embora. Eu fiz uma entrevista longa com o ministro hoje de manhã, já deve estar separada. Tem um monte de pergunta do ouvinte da Rádio Bandeirantes que vai servir para esclarecer você. Agora o ministro tem que nos deixar porque vai trabalhar. Mais ainda. Tchau, ministro. Um abraço grande. Até mais, ministro. Daqui a pouco tem mais um ministro que eu gravei hoje de manhã, hein?